As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área de transporte no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio do transporte brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Carlos Eduardo Santos e trabalho como cobrador de ônibus urbano há 14 anos na cidade do Rio de Janeiro. Durante toda a minha carreira, já trabalhei em dezenas de linhas diferentes, desde trajetos curtos nos bairros da Zona Sul, até as longas viagens que conectam a Baixada Fluminense ao centro da cidade. Coletei passagens de milhares de pessoas, conheci histórias de vida através de conversas rápidas, desenvolvi um instinto aguçado para identificar diferentes tipos de passageiros e suas necessidades. A profissão de cobrador é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Não se trata apenas de receber dinheiro e dar troco. Somos responsáveis pela segurança financeira do ônibus, pelo controle de lotação, pela assistência a passageiros com necessidades especiais, pela mediação de conflitos e muitas vezes funcionamos como psicólogos improvisados para pessoas que precisam desabafar durante a viagem. Durante esses 14 anos, presenciei assaltos violentos, acidentes graves, brigas entre passageiros, emergências médicas, situações que testaram minha capacidade de manter calma e tomar decisões rápidas. Sempre me orgulhei de tratar todos os passageiros com respeito e dignidade, independentemente de sua condição social, aparência ou forma de pagamento. Trabalhei em parceria com dezenas de motoristas diferentes, alguns mais experientes que me ensinaram os segredos da profissão, outros mais novos que eu ajudei a se adaptar às peculiaridades do transporte público carioca. Desenvolvi relacionamentos próximos com passageiros regulares, conhecendo suas rotinas, destinos habituais, até mesmo detalhes de suas vidas pessoais. Mas o que começou a acontecer durante uma série de viagens na linha 474, que conecta o terminal Alvorada na Barra da Tijuca ao centro da cidade, mudou completamente minha percepção sobre realidade, sobre os limites entre vida e morte e sobre aspectos da existência humana que nossa compreensão normal não consegue explicar. A linha 474 é uma das mais movimentadas do sistema de transporte público carioca, operando desde as 5 da manhã até próximo da meia-noite, transportando trabalhadores, estudantes, turistas e moradores de diversas regiões da cidade. O trajeto completo leva aproximadamente 1h20, passando por mais de 60 pontos de parada, incluindo áreas comerciais movimentadas, bairros residenciais e trechos de estrada com paisagens deslumbrantes. Durante anos trabalhei nessa linha sem maiores problemas além dos desafios normais do transporte público: trânsito intenso, passageiros impacientes, discussões sobre tarifas, situações ocasionais de superlotação. Era uma rotina previsível que eu dominava completamente, conhecendo cada ponto de parada, cada horário de pico, cada particularidade do trajeto. Tudo começou numa segunda-feira ensolarada de setembro do ano passado. Eu estava trabalhando no turno da manhã, período de maior movimento da linha, quando notei algo incomum durante a cobrança de passagens. Um senhor de aproximadamente 70 anos, bem vestido, educado, entrou no ônibus no ponto da Barra da Tijuca e me entregou o valor exato da passagem. Não havia nada aparentemente estranho na situação, exceto por um detalhe que me chamou a atenção. As cédulas que ele me entregou tinham uma aparência antiquada, como se fossem dinheiro de décadas passadas. Não eram cédulas falsas, eram genuínas, mas de uma época em que o dinheiro brasileiro tinha designs diferentes dos atuais. Inicialmente, pensei que ele poderia ser um colecionador que mantinha dinheiro antigo guardado em casa, ou alguém que havia encontrado cédulas antigas esquecidas em algum lugar. Embora fosse incomum, tecnicamente as cédulas antigas ainda têm valor legal e podem ser aceitas no comércio. O senhor se dirigiu ao fundo do ônibus e sentou numa poltrona próxima à janela, mantendo uma postura ereta e observando a paisagem com atenção. Durante toda a viagem, comportou-se como um passageiro normal, silencioso, respeitoso, sem causar qualquer distúrbio. Quando chegamos ao centro da cidade, no final da linha, todos os passageiros desceram como de costume. Fiz a contagem do dinheiro arrecadado
e percebi que as cédulas antigas que o senhor havia me dado tinham desaparecido completamente. No lugar delas havia cédulas normais e contemporâneas, como se o dinheiro antigo tivesse se transformado em dinheiro atual. Fiquei intrigado com essa situação, mas assumi que devia ter cometido algum erro na organização do dinheiro, talvez misturando as cédulas antigas com as normais de forma que não conseguia mais distingui-las. Era uma explicação lógica para algo que parecia estranho. 2 semanas depois, o mesmo senhor entrou novamente no ônibus, no mesmo ponto, no mesmo horário. Desta vez, prestei atenção especial às cédulas que ele me entregou. Eram definitivamente antigas, de uma época em que o real brasileiro tinha características visuais diferentes. Fotografei discretamente as cédulas com meu celular antes de colocá-las no cofre de dinheiro. Novamente, no final da viagem, quando fiz a contagem do dinheiro, as cédulas antigas haviam desaparecido e sido substituídas por dinheiro contemporâneo. Quando verifiquei a foto no meu celular, descobri algo ainda mais perturbador. A imagem estava completamente preta, como se a câmera não tivesse conseguido capturar nada. Esta segunda experiência confirmou que algo extraordinário estava acontecendo. Não era erro meu, não era coincidência. Havia algo sobrenatural relacionado àquele passageiro e ao dinheiro que ele utilizava para pagar a passagem. Decidi investigar mais profundamente. Nas semanas seguintes, comecei a observar todos os passageiros com mais atenção, especialmente aqueles que pagavam com dinheiro que parecia ter características incomuns. Foi assim que descobri que o senhor idoso não era um caso isolado. Havia uma senhora elegante que sempre entrava no ponto da Tijuca, pagando com moedas que tinham gravações e designs que eu nunca havia visto antes. Havia um jovem que embarcava próximo ao Maracanã, utilizando cédulas que pareciam ser de uma época muito anterior à criação do real como moeda brasileira. Todos esses passageiros tinham comportamentos similares. Eram extremamente educados, respeitosos, silenciosos durante a viagem, e sempre pagavam com dinheiro que tinha características temporais inconsistentes com a época atual. Mais perturbador ainda, esse dinheiro sempre desaparecia da arrecadação, sendo misteriosamente substituído por valores equivalentes em moeda contemporânea. Comecei a documentar esses casos sistematicamente. Anotava características físicas dos passageiros, horários de embarque, pontos de parada, tipos de dinheiro utilizado, qualquer detalhe que pudesse ajudar a entender o que estava acontecendo. Em 3 meses, identifiquei 17 passageiros diferentes que apresentavam esse padrão estranho. Foi conversando com Joaquim, um motorista veterano com mais de 20 anos de experiência na empresa, que comecei a entender a natureza dos fenômenos que estava presenciando. Joaquim me contou que, ao longo de sua carreira, havia notado passageiros especiais que pareciam pertencer a épocas diferentes, mas que continuavam utilizando o transporte público como se ainda estivessem vivos. Segundo Joaquim, esses passageiros eram espíritos de pessoas que haviam falecido ao longo das décadas, mas que mantinham suas rotinas de vida, incluindo o hábito de pegar ônibus para se deslocar pela cidade. Eles conseguiam materializar temporariamente o dinheiro da época em que viveram, mas esse dinheiro retornava ao plano espiritual após ser utilizado, sendo substituído por valores equivalentes manifestados de forma sobrenatural. Esta explicação, por mais impossível que parecesse, fazia sentido com tudo que eu estava observando. Os passageiros espectrais mantinham os hábitos e características da época em que viveram, incluindo o tipo de dinheiro que utilizavam para pagar transportes durante suas vidas. Joaquim me orientou sobre como identificar melhor esses passageiros. Eles sempre embarcavam e desciam nos mesmos pontos, mantinham horários extremamente regulares, demonstravam conhecimento sobre trajetos e pontos de parada que haviam sido modificados ou extintos há anos, e tratavam motoristas e cobradores com um nível de cortesia que era mais comum em décadas passadas. Mais importante, ele me ensinou que esses passageiros espectrais eram completamente inofensivos. Continuavam pagando suas passagens honestamente, respeitavam outros passageiros, não causavam distúrbios. Era como se sua consciência mantivesse os mesmos valores morais e sociais que tiveram durante a vida física. Com essas orientações, comecei a interagir mais diretamente com os passageiros espectrais. Descobri que eles podiam manter conversas normais,
embora falassem sobre a cidade e os bairros como se fossem das décadas em que viveram. Uma senhora que pagava com moedas antigas me contava sobre como a Tijuca era diferente nos anos 1970, descrevendo estabelecimentos e características urbanas que realmente existiram naquela época. Um senhor que utilizava cédulas dos anos 1990 me falava sobre mudanças no sistema de transporte público, lembrando de linhas de ônibus que foram extintas, de terminais que foram desativados, de rotas que foram modificadas ao longo dos anos. Seus conhecimentos eram precisos e detalhados, impossíveis de serem inventados ou deduzidos por alguém que não tivesse vivido aquelas experiências. Através dessas conversas, comecei a entender que os passageiros espectrais não estavam presos no passado, mas sim mantinham uma perspectiva temporal expandida. Eles podiam perceber mudanças que haviam ocorrido na cidade desde suas mortes, mas preferiam manter comportamentos e referências da época em que estiveram vivos. Dona Helena, uma senhora que sempre pagava com moedas dos anos 1980, me explicou que continuava pegando ônibus porque essa havia sido uma atividade importante em sua vida. Durante 40 anos, ela utilizou o transporte público para trabalhar, visitar familiares, fazer compras, participar de atividades sociais. A morte não eliminou sua necessidade psicológica de manter essa rotina significativa. Senhor Antônio, que pagava com cédulas dos anos 1960, me contou que o ônibus era o único lugar onde ainda se sentia conectado com a vida urbana que tanto amou. Observar a cidade através das janelas, sentir o movimento das ruas, estar próximo de pessoas vivas, eram experiências que lhe proporcionavam conforto e continuidade espiritual. Descobri que cada passageiro espectral tinha uma história pessoal que justificava sua necessidade de continuar utilizando o transporte público. Alguns haviam sido trabalhadores que dependeram de ônibus durante décadas. Outros eram idosos que encontravam no transporte público sua principal forma de socialização. Havia também pessoas que morreram de forma repentina e não conseguiram se desprender de rotinas que eram fundamentais em suas vidas. Mais fascinante ainda era descobrir que os passageiros espectrais tinham consciência uns dos outros. Frequentemente observava trocas de olhares respeitosos entre eles, como se reconhecessem como membros de uma mesma comunidade espiritual. Ocasionalmente conversavam entre si sobre épocas diferentes da cidade, compartilhando memórias e perspectivas de suas respectivas décadas. Durante o mês de dezembro, presenciei uma situação que me emocionou profundamente. Dona Helena, a senhora dos anos 1980, ajudou uma passageira viva que estava com dificuldades para carregar sacolas pesadas. Ela se levantou, ofereceu seu assento e ainda ajudou a organizar as compras da senhora. A passageira viva agradeceu calorosamente, sem nunca perceber que estava sendo auxiliada por alguém que havia falecido décadas antes. Esta cena me fez perceber que os passageiros espectrais mantinham não apenas suas rotinas, mas também seus valores humanos de solidariedade e gentileza. A morte não havia alterado sua essência moral, sua capacidade de ajudar outras pessoas, sua contribuição positiva para o ambiente do transporte público. Comecei a desenvolver relacionamentos mais próximos com alguns passageiros espectrais regulares. Dona Maria, que pagava com dinheiro dos anos 1970, sempre me perguntava sobre minha família e demonstrava interesse genuíno em meu bem-estar. Senhor João, dos anos 1990, me dava conselhos profissionais baseados em sua experiência como funcionário público durante décadas. Essas interações me ensinaram que a morte não elimina a capacidade de cuidar, de se interessar por outras pessoas, de contribuir positivamente para relacionamentos humanos. Os passageiros espectrais mantinham toda a sua humanidade, apenas em uma dimensão diferente da existência. A experiência também mudou minha perspectiva sobre o trabalho como cobrador. Percebi que estava facilitando não apenas o transporte físico de pessoas vivas, mas também proporcionando continuidade espiritual para almas que precisavam manter conexões importantes com a vida urbana que haviam conhecido. Cada passagem cobrada se tornou um ato de serviço que transcendia a simples transação financeira. Era um gesto de acolhimento para pessoas de diferentes épocas e dimensões da existência, uma forma de honrar histórias de vida que se estendiam além dos limites da mortalidade física.
Durante os meses seguintes, observei que a presença dos passageiros espectrais tinha efeitos positivos no ambiente geral do ônibus. Eles contribuíam para uma atmosfera de respeito e cordialidade que influenciava outros passageiros. Suas boas maneiras, paciência e gentileza criavam um exemplo que melhorava o comportamento de todos. Também notei que os passageiros espectrais tinham uma capacidade especial de acalmar situações tensas. Durante discussões ou momentos de estresse no ônibus, sua presença serena e respeitosa ajudava a diminuir conflitos e restaurar a harmonia no ambiente. Foi através de Dona Clara, uma passageira espectral dos anos 1950, que aprendi sobre a importância de manter qualidade no atendimento ao público. Ela me contou sobre como os cobradores de sua época tratavam os passageiros com extrema cortesia, como o transporte público era considerado um serviço de dignidade social, como cada viagem era uma oportunidade de demonstrar respeito pela comunidade. Essas lições me inspiraram a elevar meus próprios padrões profissionais. Comecei a tratar cada passageiro com maior atenção e cuidado, a ver minha função como uma responsabilidade social importante, a entender que pequenos gestos de gentileza podem ter impactos duradouros na vida das pessoas. Senhor Roberto, um passageiro espectral dos anos 1980 que havia sido motorista de ônibus durante sua vida, me ensinou sobre a importância da parceria entre motorista e cobrador. Segundo ele, o transporte público funciona melhor quando há sintonia perfeita entre os profissionais, quando ambos trabalham com foco no bem-estar dos passageiros. Com essas orientações, desenvolvi uma colaboração mais eficiente com os motoristas com quem trabalhava. Aprendi a antecipar suas necessidades, a comunicar informações importantes sobre passageiros, a contribuir para uma condução mais suave e segura. Durante o primeiro semestre deste ano, a empresa de ônibus implementou um sistema de pagamento eletrônico que reduziu significativamente o uso de dinheiro físico. Inicialmente, fiquei preocupado sobre como essa mudança afetaria os passageiros espectrais, que dependiam de dinheiro da época em que viveram. Para minha surpresa, descobri que eles conseguiram se adaptar ao novo sistema. Dona Helena passou a usar um cartão de transporte que, quando verificado pelos sistemas da empresa, mostrava créditos válidos e atualizados, embora ela nunca o tivesse carregado fisicamente. Era como se sua energia espiritual conseguisse interagir com a tecnologia moderna. Esta adaptação demonstrou que os passageiros espectrais não estavam limitados às tecnologias de suas épocas, mas podiam evoluir e se ajustar a mudanças no sistema de transporte. Sua necessidade de manter as rotinas de viagem era mais forte que limitações tecnológicas. Hoje, 14 anos depois de começar como cobrador, continuo encontrando passageiros espectrais regularmente na linha 474. Cada um traz lições diferentes sobre vida, respeito, comunidade e continuidade. Eles me ensinaram que o transporte público é muito mais que um serviço mecânico de deslocamento. É um espaço de encontro entre pessoas de diferentes épocas, classes sociais, histórias de vida. É um ambiente onde gentileza e grosseria coexistem, onde pequenos atos de cortesia podem alegrar o dia de alguém, onde cada viagem carrega potencial para conexões humanas significativas. Os passageiros espectrais me mostraram que algumas rotinas são tão importantes na formação da identidade pessoal que transcendem a própria morte. Para eles, pegar ônibus não era apenas uma necessidade de transporte, mas uma forma de manter conexão com a vida urbana, com a comunidade, com a sensação de pertencimento social. Aprendi a valorizar cada passageiro, vivo ou espectral, como portador de uma história única e valiosa. Cada pessoa que entra no ônibus carrega experiências, sonhos, desafios, memórias que merecem ser respeitadas e honradas através de um atendimento digno e gentil. A profissão de cobrador me ensinou que servir ao público é uma forma de servir a humanidade como um todo. Cada passagem cobrada é uma oportunidade de contribuir para o bem-estar de alguém, de facilitar jornadas importantes, de ser parte positiva do dia de outra pessoa. Quando vejo passageiros regulares, sejam vivos ou espectrais, sinto gratidão por poder ser parte constante de suas rotinas. Para muitas pessoas, especialmente idosos e trabalhadores de baixa renda, o cobrador é uma das poucas figuras de autoridade que encontram diariamente.
Podemos escolher ser fonte de estresse ou de acolhimento. Escolho sempre o acolhimento. Cumprimento passageiros regulares pelo nome quando possível. Pergunto sobre suas famílias. Demonstro interesse genuíno em seu bem-estar. Para os passageiros espectrais, ofereço o mesmo respeito e atenção que dedico aos vivos. Dona Helena me disse uma vez que a gentileza que demonstro lembra a ela da época em que estava viva e se sentia verdadeiramente cuidada pela comunidade. Segundo ela, manter essas pequenas interações humanas é fundamental para sua paz espiritual. Esta conversa me fez entender que todos nós, vivos ou mortos, temos necessidades básicas de reconhecimento, respeito e conexão social. O transporte público pode ser um espaço onde essas necessidades são atendidas ou frustradas, dependendo de como os profissionais escolhem exercer suas funções. Hoje, quando treino novos cobradores na empresa, sempre compartilho algumas dessas lições sobre atendimento humanizado, sobre a importância de ver cada passageiro como pessoa integral, sobre como pequenos gestos podem ter impactos profundos na qualidade de vida urbana. Não menciono especificamente os passageiros espectrais, pois entendo que nem todos têm sensibilidade para percebê-los, mas ensino sobre respeitar comportamentos diferentes, sobre ter paciência com passageiros que parecem fora de época, sobre valorizar a diversidade humana que encontramos no transporte público. O transporte público é um microcosmo da sociedade, onde todas as classes sociais, faixas etárias, histórias pessoais se encontram temporariamente. É um laboratório de convivência social, onde praticamos diariamente nossa capacidade de viver em comunidade. Os passageiros espectrais me ensinaram que essa convivência pode se estender além das fronteiras da vida física, que gentileza, respeito e cuidado são valores universais que não se limitam a uma única dimensão da existência. 14 anos cobrando passagens me transformaram em uma pessoa mais paciente, empática e consciente da complexidade da experiência humana. Cada dia de trabalho é uma oportunidade de aprender algo novo sobre pessoas, sobre cidade, sobre formas diferentes de viver e de manter conexões sociais importantes. A linha 474 se tornou mais que um trajeto profissional para mim. É um espaço sagrado onde passado e presente convivem harmoniosamente, onde aprendo diariamente sobre compaixão, sobre serviço, sobre a importância de manter dignidade humana em todas as interações sociais. Quando aposentar, sei que sentirei saudades não apenas dos colegas de trabalho e dos passageiros vivos, mas também dos passageiros espectrais que me ensinaram tanto sobre continuidade, sobre valores duradouros, sobre como pequenos atos de bondade podem ecoar através de décadas e até mesmo além da morte.